Vamos analisar agora uma das civilizações mais importantes da Antiguidade Oriental, a civilização egípcia. A primeira grande civilização que interessa para a tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro passo para a gente entender a civilização egípcia é compreender a sua localização. O Egito está localizado no norte, nordeste da África para alguns geógrafos. Seus limites são complicados. Ao norte, o mar Mediterrâneo. Ao sul, o maior deserto do planeta, o deserto do Saara. A oeste, o deserto da Líbia. E a leste, o Mar Vermelho. Se você levar em consideração essa localização, o Egito tinha tudo para dar errado. Mas ele deu certo. E ele deu certo em função da existência de um rio que corta o Egito de norte a sul, o Rio Nilo. Graças ao Rio Nilo, a civilização egípcia pôde florescer. Graças ao Rio Nilo, o Egito pôde existir. O Heródoto afirmava que o Egito era uma dádiva do Nilo, um milagre proporcionado pelo Rio Nilo. A história da ocupação e da formação política do Egito é curiosa. Vários povos viviam ali onde hoje é o deserto do Saara, zanzando de um lado para o outro. Eram povos nômades da antiguidade. Esses povos foram atraídos para a região em função da descoberta do rio. A partir daí, esses povos passaram a se sedentarizar às margens do Rio Nilo, formando várias comunidades, numa estrutura completamente fragmentada, descentralizada. Essas comunidades eram chamadas de nomos, como se fosse uma grande família, numa estrutura primitiva, todos mantendo laços de consanguinidade, de parentesco, onde a terra era de todos, onde não existia propriedade privada e a liderança cabia ao mais velho, o mais experiente, o nomarca. Eram vários nomos distribuídos às margens do Rio Nilo. É óbvio que eles eram frequentemente ameaçados por invasores externos. As incursões externas eram frequentes. O solo é fértil, circundado por uma região de deserto. Vários povos inimigos tentavam tomar conta daquela região, o que fez com que os nomos do norte se aglutinassem, se juntassem com o propósito militar de se defender. A mesma coisa aconteceu no sul. Dois reinos acabaram surgindo: o Alto e o Baixo Egito. Um dado curioso, aliás. O Alto Egito ficava localizado no sul, na região onde o Rio Nilo nascia, numa região montanhosa. O Baixo Egito ficava localizado aqui, no norte, perto do Mar Mediterrâneo, onde o Rio Nilo desaguava. Uma região montanhosa onde ele nascia, o Alto Egito, uma região de planície, que formava inclusive vários pântanos, onde ele desembocava no Mediterrâneo. Alto Egito e Baixo Egito. Hoje nós sabemos que o rei do Alto Egito, Menés, dispondo de uma tecnologia militar superior, ele tinha um exército com armas feitas de ferro, invadiu o norte, invadiu o Baixo Egito e unificou o Egito sob seu comando, tornando-se o primeiro rei do Alto e Baixo Egito, o primeiro faraó. A partir daí, todos os outros faraós que vão vir na sequência se intitulavam divindades, tornando o Egito um exemplo clássico de uma monarquia teocrática. Ou, se você preferir, uma teocracia, o governo de um deus. É importante também salientar que a economia egípcia girava, gravitava em torno do Rio Nilo. Com o passar do tempo, observando a natureza, os egípcios perceberam que durante 6 meses do ano o Rio Nilo secava. Não sumia completamente, mas secava. E ao secar, ele deixava as suas margens molhada, úmida, com um humus esverdeado que fertilizava o solo. Eles plantavam ali. E plantavam algo que eles sabiam que rapidamente deveria ser colhido antes das cheias. Eles tinham a certeza que todos os anos o solo estaria fértil. O trigo se encaixou perfeitamente. Eles plantavam e colhiam o trigo antes da época das cheias. Não era só trigo. Plantavam melões, uvas, azeitonas, plantavam uma juta, uma fava chamada de papiro, que eles usavam para fazer esteiras, coberturas e uma lâmina muito fina parecida com um papel. Eu tenho uma amostra aqui neste quadro. É importante salientar que não era só a agricultura, existia toda uma complexidade na vida econômica do Egito Antigo. Eles desenvolveram um artesanato, principalmente do ouro e do ferro, lá no sul. A caça do hipopótamo e do crocodilo, lá no norte, na região alagada, pantanosa. Desenvolveram a pesca e o comércio entre as comunidades às margens do Rio Nilo. Mas tudo gravitava, girava em torno do rio. A sociedade egípcia era uma típica sociedade estamental, rígida, estanque, organizada no modo de produção asiático. O Egito é o exemplo mais bem acabado do modo de produção asiático.
É um conceito marxista criado para explicar aquelas sociedades em que as terras pertencem ao Estado, ou a quem personifica o Estado, em que não há propriedade privada. O Estado, dono da terra, permite que os camponeses usem a terra, tirem dela o seu sustento, obrigando-os a pagarem para isso, ou melhor, pagarem por isso. No caso do Egito, a base da sociedade eram os camponeses, chamados de felais, que trabalhavam nas terras do faraó e eram obrigados a trabalhar na construção de obras públicas para esse mesmo faraó, para o Estado. O modo de produção asiático e a servidão coletiva caracterizavam a sociedade egípcia. Na base, esse camponês. Existiam escravos no Egito. Em determinados momentos da história do Egito, a escravidão foi até superior, em números, aos camponeses. O Egito é um típico exemplo de uma sociedade escravocrata. Em momentos pontuais, a escravidão foi a base, mas, em regra, era uma sociedade escravocrata. Acima desses escravos e camponeses, nós tínhamos os homens livres, formados basicamente por comerciantes e artesãos. Acima deles, a nobreza. A nobreza era constituída de sacerdotes, burocratas e chefes guerreiros. Mas tem um personagem que merece o destaque. Para alguns ele é um exemplo de nobre, para outros ele é um homem livre, para nós ele é um personagem diferente, o escriba, aqui, nesta imagem. O escriba ele deve satisfações especificamente, exclusivamente ao faraó, ele frequenta a corte do faraó. O escriba domina todas as técnicas de comunicação escrita e é ele que registra os documentos oficiais. Grande parte das políticas públicas de Estado são respaldadas nos documentos elaborados por eles. Personagens importantíssimos nessa sociedade. Acima de todos eles estava o faraó e a sua família. Camponeses e escravos, homens livres, nobres, o faraó e a sua família e o escriba como um personagem sui generis que merece o destaque da gente. Importante salientar que, do ponto de vista religioso, os egípcios eram politeístas, como a maioria das civilizações antigas. Acreditavam em vários deuses. Alguns desses deuses tinham uma forma humana, antropomórfica, outros deuses tinham a forma de animais, zoomórficas, outros ainda a forma humana e de animais simultaneamente, antropozoomórfica. Acreditavam em vários deuses ligados ao cotidiano, eles eram pragmáticos, consultavam oráculos e cultuavam a memória dos seus antepassados e tinham toda a sua formação moral baseada no Livro dos Mortos, um pergaminho fundamental para os egípcios. Sejam eles pobres ou aqueles da família do faraó, todos eram educados com o Livro dos Mortos. A gente não pode esquecer, quando você lembra de Egito Antigo, vem logo na mente a mumificação. É verdade. De acordo com o Livro dos Mortos, todo o egípcio era mumificado. Do mais simples egípcio, do mais simples camponês até o faraó. É óbvio que os procedimentos e as cerimônias eram diferentes, mas todos eram mumificados porque os egípcios acreditavam na existência eterna. Por isso a necessidade de preservar o corpo. Aliás, o processo de mumificação fez com que a medicina egípcia evoluísse sobremaneira. O domínio da anatomia era primoroso pelos médicos egípcios. O indivíduo então morria, os médicos egípcios entravam em ação, com um corte no abdômen muito preciso, eles retiravam todos os órgãos e esvaziavam a caixa torácica, preservavam o coração. Com uma espécie de arame que eles enfiavam pelo nariz, eles esvaziavam a caixa craniana. Depois, com uma solução de salitre e de sal, o corpo era preservado por alguns dias, depois envolto num linho e colocado no sarcófago. Esse procedimento poderia variar de 4 até 2 meses, como no caso de alguns faraós. Mas logo em seguida os egípcios acreditavam que a alma transcenderia o corpo. E assim que o processo de mumificação e a cerimônia fosse concluída, aquela alma partiria em busca do coração. O coração que era posto ao lado da múmia. E com o seu coração, de posse do seu coração, o indivíduo ia em direção ao tribunal de Osíris. Lá o coração era depositado numa balança, do outro lado a pena da verdade da deusa Maat. Se o coração viesse a pesar a mesma coisa que a pena, significa que o indivíduo cumpriu o Livro dos Mortos à risca, ele foi um bom egípcio, ele teria direito de viver no paraíso dos eternos. Se o coração pesasse mais do que a pena, significa que esse egípcio não cumpriu com o Livro dos Mortos, não foi uma boa pessoa, iria então ter a sua existência eliminada. Seria lançado por uma criatura, metade crocodilo, metade hipopótamo, que iria devorá-lo. A medicina egípcia deve muito ao processo de mumificação. É isso aí, só para não esquecer.
cuidado. Em um breve momento da história egípcia, eles foram monoteístas. Foram monoteístas no governo do Amenófis IV. O Amenófis IV percebeu, assim que chegou ao poder, que os sacerdotes estavam tomando decisões acima dele. O sacerdote é aquele personagem que faz o contato entre os deuses e os mortais, que administra os templos. O Amenófis então resolveu baixar um decreto instituindo o culto exclusivo a um único Deus. Fechou todos os templos, destituiu das suas funções os sacerdotes e deixou claro, só o Sol, Atom em egípcio, poderia ser cultuado. E ele deixaria de ser uma divindade e passaria a ser o filho do Sol, aquele que veio do Sol, mudou até o seu nome de Amenófis IV para Akenaton. É óbvio que esse monoteísmo instituído de maneira política não vai vingar. A sociedade egípcia continuava no seu culto privado a homenagear os vários deuses. Durou apenas o governo dele. Quando Amenófis morre, em 1336 a.C., o politeísmo volta a ser como era antes. Para você sintetizar e entender a história do Egito Antigo, para o teu Enem é fundamental que você entenda a localização e a importância do Rio Nilo. Que você entenda que politicamente os egípcios evoluíram de nomos fragmentados para 2 reinos e depois 2 reinos unificados em um só, numa monarquia teocrática. Não esquece que a economia é baseada na agricultura de regadio e gira em torno do Rio Nilo. A sociedade é uma sociedade estamental, baseada na servidão coletiva, no trabalho do camponês, do felaz. Não esquece também que o Egito é um exemplo clássico do modo de produção asiático, que apesar de estar localizado na África, é essa forma de organização que baseia. Não esquece também que eles eram politeístas, com deuses com a forma humana de animais e a forma humana e de animais ao mesmo tempo, mas tiveram um breve momento de monoteísmo. Essas dicas são importantes para a tua prova. Um grande abraço.